Sabe aquela ideia de que mudar o jeito de pensar pode de fato mudar a vida inteira? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Uma ideia que, olha, não é de hoje, mas continua sendo super poderosa. A transformação da vida começa na mente. Olha só que incrível essa frase do John Milton. Ele pegou a ideia no ar, né? A mente não está só assistindo o jogo da vida. Ela é quem desenha o campo. É como se fosse um óculos que a gente usa e, dependendo da lente, tudo pode parecer um paraíso ou um inferno. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É o que a gente vai ver agora na nossa primeira parte. A ideia de que a mente, de alguma forma, cria a nossa realidade. Resumindo, é aquela história. O que se passa aqui dentro, na cabeça, acaba aparecendo do lado de fora. A nossa mentalidade não é só um detalhe, não. É o ponto de partida para tudo. E para a gente entender o peso disso, tem uma história muito, mas muito boa que ilustra isso perfeitamente. E essa história nos leva direto para a nossa segunda sessão, o relatório dos espiões. Aqui a gente vai ver um exemplo clássico de como a mentalidade pode fazer com que pessoas olhem para a mesma coisa e vejam mundos totalmente diferentes. E olha, a diferença é gritante. Dá uma olhada nisso aqui. Pensa só. 12 pessoas viram a mesmíssima terra, as mesmas cidades, o mesmo povo, mas voltaram para casa com duas histórias completamente opostas. Uma parte do grupo, 10 deles, viram uma terra que engole gente, gigantes que não dava para vencer. E os outros 2 viram uma terra cheia de fartura, um desafio que sim, eles podiam superar. A diferença, no fim das contas, não era a terra. A diferença estava na cabeça deles. E essa frase aqui, ela entrega o ouro. O ponto central de tudo foi a imagem que eles tinham de si mesmos. Eles se enxergaram como gafanhotos, pequenos, insignificantes. O ponto crucial que a fonte que a gente está analisando ressalta é que eles não disseram éramos gafanhotos aos olhos deles. Não. Eles disseram éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos e por causa disso a gente parecia assim para eles também. A percepção de dentro se tornou a realidade de fora. Ok, então se uma mentalidade de gafanhoto, de se sentir pequeno, leva ao fracasso, qual é a saída? Bom, é isso que nos traz a nossa terceira parte, que fala da solução. A mente transformada. E o conceito central aqui é o que a gente encontra em Romanos chamado de renovação da mente. E olha, isso não tem nada a ver com aquele pensamento positivo meio superficial, de só ficar repetindo frases. Não, é uma coisa muito mais profunda. É tipo uma reconfiguração do nosso sistema operacional mental, trocando os padrões velhos por uma perspectiva totalmente nova, alinhada com princípios espirituais. E o material que a gente está vendo apresenta isso como um processo, quase um passo a passo. O primeiro passo é o culto, mas não um culto só de domingo, e sim uma entrega constante da vida toda. Isso leva para o segundo passo, a oferta, que é se apresentar por inteiro. A partir daí, se abre um espaço para a ação divina acontecer e fazer a transformação. E o resultado final? O que acontece depois de tudo isso? A pessoa passa a conseguir experimentar, a entender a vontade de Deus de um jeito novo. Tudo isso parece bem grandioso, né? Mas como é que a gente traz isso para a nossa rotina, para o dia a dia? É exatamente disso que trata a nossa quarta sessão, a prática da renovação. Vamos ver o lado mais pé no chão da coisa. E aqui a gente tem um guia bem prático que vem lá de Filipenses. Pensa nisso como um filtro para o que entra na nossa mente. A ideia é escolher de propósito, Ocupar a cabeça com o que é verdadeiro, o que é respeitável, justo, puro. É quase um checklist para a gente avaliar a qualidade dos nossos pensamentos, do nosso mundo interior. E veja bem, isso não é descrito como uma coisa que se faz uma vez só, um ato heróico, não. É uma disciplina, diária. É a soma das pequenas escolhas. É dizer não para um pensamento ruim aqui, escolher um foco melhor ali. É como construir um muro, tijolo por tijolo. É nesse processo constante, do dia a dia, que a verdadeira transformação acontece. Agora, para a gente fechar, na nossa última sessão, a gente vai amarrar tudo isso que a gente conversou com uma das perguntas mais importantes da vida espiritual. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Muita gente procura por uma fórmula mágica, um sinal no céu, um mapa. Mas e se a resposta não estiver em procurar algo lá fora? E se a chave estiver em transformar algo aqui dentro? E a resposta, de acordo com essa análise, é surpreendentemente direta. Descobrir a vontade de Deus não é o começo do caminho, é a chegada. É o que acontece como resultado de uma mente que está sempre se renovando. A clareza aparece quando aquele filtro mental, aqueles óculos que a gente falou, finalmente ficam limpos. E esse é o grande objetivo.
O destino final de toda essa jornada. Renovar a mente, no fim das contas, é alinhar o nosso jeito de pensar com uma perspectiva divina. É ter, como diz a passagem, a mente de Cristo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Um convite para aplicar isso na prática. Qual é o pensamento que talvez precise ser transformado? Qual é aquele pensamento de gafanhoto, de se ver pequeno, que, se for mudado, pode abrir as portas para uma realidade totalmente nova?